Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo tema e esse mês o tema macro que nós vamos trabalhar chama-se Rompendo as Correntes da Vida. Iniciando hoje a tratativa desse tema através de um detalhamento, que a gente começa falando sobre a arte de se descobrir. Sim, porque nós somos uma existência, Deus nos criou para vivermos a nossa existência. Então vamos trazer isso para o singular para que a gente consiga se enxergar nesse processo, certo? Deus me criou para que eu viva a minha existência. Deus te criou para que você viva a sua existência. E esse processo é individual e personalizado a cada um de nós. Primeiro porque todos nós somos criados simples e ignorantes, justamente para que a gente conquiste a evolução, para que a gente conquiste o aperfeiçoamento, através das diversas experiências que vão nos trazendo sensações, emoções, interpretações, percepções, e através disso tudo nós vamos utilizando do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, para agir, para reagir, E tudo isso vai gerando consequências. Então, a partir do momento em que eu começo a escolher como eu vou lidar com as coisas, eu já começo a personalizar a minha existência. Porque, veja bem, eu e você fomos criados simples e ignorantes. E, frente às nossas experiências, nós tivemos escolhas diferentes, mesmo diante da mesma situação, ou situações equivalentes, nós tivemos escolhas diferentes. E a partir do primeiro momento em que eu fiz uma escolha, eu construí um efeito, um resultado. E diante desse efeito, eu fiz outra escolha, que gerou um outro efeito. Enquanto isso, você estava lá fazendo as suas escolhas, gerando efeitos e lidando com os efeitos, fazendo outras escolhas, gerando outros efeitos. Percebe? Então, foi assim que nós começamos a personalizar as nossas histórias, Por isso que Deus me criou para que eu vivencie a minha existência. Por isso Deus não nos criou já perfeitos e iguais, como um modelo de indústria que produz robôs com as mesmas configurações e as mesmas peças e características. Não, nós somos criados para vivenciarmos a nossa existência, E aí é onde a gente precisa compreender a importância de voltarmos o nosso olhar para nós mesmos e entendermos quem eu sou, o que as minhas estradas até aqui me trouxe de reflexões, de conceitos, de crenças, e como eu vou lidar com isso daqui para frente. Logicamente, numa vida em sociedade. E aí, quando a gente estuda as leis morais no Livro dos Espíritos, a gente compreende a importância de vivenciarmos a nossa existência considerando o todo. Até porque nós fomos criados sob a lei de amor para vivenciarmos a lei de amor, e a lei de amor nos convida a servir. Então, como que eu sirvo o externo, sem compreender como eu lido com o externo em harmonia ao todo, me incluindo. Por isso, quando Jesus é questionado sobre o principal mandamento, ele traz amar a Deus sobre todas as coisas, porque significa aceitar a providência divina, significa colaborar com a lei divina, se dispondo a evoluir, a amar, a servir,
né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Porque é através do autoconhecimento, através das percepções de como eu funciono, de como eu sinto, do porquê que eu sinto, de como é o meu processo evolutivo, de desconstrução dos meus vícios, dos meus padrões, da construção de uma nova conduta, é que eu vou compreender o outro. Né? Então, buscando uma relação harmoniosa comigo, é que eu vou desenvolver a habilidade de construir uma relação harmoniosa com o outro. Tá certo? Então, fomos criados para vivenciarmos a nossa existência individual. Então, voltando para o singular de novo, né? Você foi criado para vivenciar a sua existência. Mas na vida em sociedade, né, principalmente quando a gente passa ali do marco da fase primitiva do mundo para a civilização e tudo mais, quando os poderes precisavam colocar uma ordem, né, na sociedade, foram sendo criadas leis, regras, rótulos. E, logicamente, com toda a nossa ignorância, tivemos os nossos equívocos conceituais e colocamos como sendo certo o que hoje a gente está descobrindo que não é, colocamos como sendo errado o que hoje a gente está descobrindo que não é, e isso é progresso, faz parte, né? Mas chega um momento em que nós temos já um desenvolvimento intelectual e moral que nos impulsiona um passo de amadurecimento que precisamos dar, né? Que é o autoconhecimento. Porque quando a gente nasce, já é imposto tanta coisa, né? Quer dizer, decidem o seu nome, né? Decidem as roupas que você vai usar, os ambientes que você vai frequentar. Você é influenciado por costumes da família. Você é influenciado pela própria religião da família, pelas crenças. E tá tudo certo. Existe um objetivo divino nisso, né? Não é à toa que Deus nos envia numa nova encarnação, numa roupagem física que nos coloca realmente dependentes dessa família, que sim, vai trazer a influência dela. E essa influência tem o objetivo de se somar à bagagem que eu já trago. Ok? Então lembremos que a sua encarnação agora não é a sua primeira encarnação. Você não é mais um espírito primitivo, ok? Então, você traz bagagens. Quantas vezes você foi mulher, homem, você foi rico, pobre, você teve saúde, não teve saúde, você foi mãe, pai, filho, neto, avô, né? Quantas montanhas você já escalou, quantas comidas você já fez, quantas doenças você já curou. Então, você tem uma estrada até aqui. Portanto, você vem nessa encarnação com uma bagagem, certo? E aí, a influência que você recebe da família e da sociedade nessa infância, né, dessa encarnação, tem um propósito. Por isso que seu pai, sua mãe, essa família foram escolhidos a dedos mesmo, né? Para personalizar a sua experiência, a sua existência. Então, você vai sofrer essas influências vão ser somadas à bagagem que você já traz, e aí você vai vivenciar experiências com tudo isso junto e chegar às suas conclusões, né? Então, Joana de Ângeles nos esclarece que ali, depois da juventude, é quando a gente constrói os nossos painéis conceituais nessa existência para vivenciar os principais desafios existenciais na fase adulta. Então, tá tudo certo, a gente receber a influência, mas chega um momento
ali, né, a própria juventude nos proporciona isso, que é o momento de experimentarmos as coisas e percebermos o que a gente sente, né, o que a gente conclui disso e como a gente quer lidar com aquilo, a gente começa a se conhecer. O ideal é que nós tivéssemos na juventude o apoio educativo para isso, né? Infelizmente, a gente ainda nos nossos equívocos, né, na nossa ignorância, acaba querendo impor aos jovens as nossas crenças ainda, as nossas práticas. Então, a gente quer que o filho siga nossa religião, a gente quer que o filho se vista da forma que a gente acha correto, que ele frequente os lugares da forma que a gente entende que tem que ser. Você sofreu essa influência e talvez, mesmo adulto, sofra até hoje. Porque ainda há um vício e um padrão que a gente traz de rotular e de se preocupar com as aparências. Então, às vezes, mesmo você adulto, está ainda sofrendo muita influência do seu pai, da sua mãe, da sua família, que não compreende determinados sentimentos seus, não compreende determinados interesses seus, então criticam, isso gera conflito, e às vezes para evitar conflito você acaba se adaptando ao que é importante para eles, e a gente não faz isso só com a família, a gente faz isso com amigos, com a sociedade, porque a gente quer estar inserido na sociedade, né? E na juventude isso ainda é mais intenso, porque a gente quer ter amigos, então, sem perceber, a gente acaba cedendo muito e a gente acha que gosta do que aquela galera gosta, mas às vezes não é nem que a gente gosta, é porque a gente gosta de estar com aquelas pessoas, então eu me adapto e faço o que elas acham legal, e tá tudo bem, só é importante a gente ter consciência, entende? Então, uma coisa é eu fazer algo para agradar, sabendo que eu estou fazendo pelo outro, não porque eu gosto, né? Eu preciso ter clareza do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem, do que me faz mal. Esse é o processo de autoconhecimento, entender por que eu sinto determinadas coisas, né? Embora estejam me julgando ao redor, se eu disser que eu estou sentindo raiva agora, vão me julgar, vão... Então eu não estou sentindo raiva. Eu não sinto raiva. Percebe? A gente acaba se enganando, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado, né? E isso é uma fuga de si, quer dizer, eu abandono a minha existência e me transformo num personagem que agrada à sociedade. Isso é um autoabandono, né? Então, se eu fui criado para viver a minha existência, eu preciso me relacionar comigo também, não só com a sociedade, entende? Eu sou a peça importante da minha existência. Eu não sou a peça importante da existência do outro, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, a gente vai explorar um pouquinho disso durante esse mês, porque senão eu acabo desenvolvendo muito egocentrismo, né? Eu quero que todas as existências foquem em mim. Não, eu tenho que lembrar que o outro é uma existência e o outro foi criado para ele, para viver a existência dele. Então, ele também tem o processo de se relacionar com ele, né? Mas eu sou a peça importante da minha vida para mim. O outro é a peça importante da vida dele para ele. E se cada um de nós conseguir assumir essa autorresponsabilidade, agindo em coerência com quem somos, buscando recursos que resolvam as minhas problemáticas individuais, a gente acaba se tornando mais saudável, né? Na relação com a gente mesmo e, consequentemente, na relação com a sociedade. Porque eu paro de cobrar da sociedade que faça aquilo que é uma responsabilidade minha, já que eu sou responsável pela minha existência, né? Então, quando nós estamos falando desse processo, né, de eu descobrir quem eu sou, estamos falando de separar aquilo que está em mim relacionado
a inserção da sociedade, a agradar, a favorecer as relações e aquilo que está em mim que é a minha verdade. Né? Então não é porque eu estou sentindo raiva que eu preciso realmente jogar as coisas no chão, agredir as pessoas, desrespeitar as pessoas. Eu tenho que ter um cuidado com o outro, mas para que eu tenha o cuidado com o outro, eu também não preciso negar a existência da raiva, entende? Eu posso reconhecer, eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo vontade de jogar tudo no chão. Eu estou sentindo vontade de gritar com o outro. Mas eu quero fazer isso com o externo, eu quero causar esse desequilíbrio no externo, eu quero lidar com os efeitos disso? Não, eu não quero. Então eu vou buscar a melhor maneira de lidar, mas que eu estou sentindo raiva, eu estou. Entende? Aí eu estou sendo fiel a mim, eu estou me entendendo, eu estou me relacionando comigo. Numa outra situação, como eu não quero expor para o externo que eu estou sentindo raiva, eu fico assim, eu não estou sentindo raiva, eu nem me importo com isso. Tá tudo bem, mas eu estou sentindo. E qual é o problema de eu fingir para mim mesma que eu não estou sentindo a raiva? Porque eu não trato. Eu não faço um tratamento para uma doença que eu não reconheço que exista. Eu só trato a doença que eu reconheço a existência. Entende? Então, quando eu faço isso, eu começo a construir um personagem de alguém que não sente essa raiva. Eu não sinto essa raiva. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E aí eu não trato. Então, por isso que tem um autoabandono. Eu abandono a minha verdade. Eu abandono a minha existência porque eu não vou cuidar do que precisa ser cuidado. Eu não vou tratar o que precisa ser tratado. E eu fico sendo somente um objeto de prazer da sociedade, né? Falando o que todo mundo quer ouvir, fazendo o que todo mundo quer que eu faça e agradando, né? Então, chega uma hora que eu não caibo em mim mais. Por que eu não caibo em mim? Porque fingir que eu não sinto não faz com que eu não sinta. Entende? Se eu sinto a raiva, eu sinto, ela está aqui. Aí eu estanco, não, eu não estou sentindo raiva, mas essa energia da raiva está sendo produzida. E se eu não canalizo ela para tratativa, para cura, para um processo educativo, onde vai ficar essa energia? Ela fica em mim. E se somatiza a todos os outros sentimentos e emoções que eu estou ignorando. E daqui a pouco o corpo não aguenta. E aí eu vou vivendo distúrbios psicológicos, emocionais desnecessários, porque eu escolhi me abandonar. Então, quando a gente fala dessa autodescoberta, a gente resgata muito um grande ensinamento que tivemos, né, com Santo Agostinho. E aí, para encerrar, então, eu vou trazer como referência de leitura a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde é feita a seguinte pergunta para os espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Estamos falando do meio mais eficaz e prático de se melhorar. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Se referindo a Sócrates, que foi quem trouxe, né, essa reflexão. E aí continua a pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Aí o início da resposta: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever.
se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Essa é só a primeira frase da resposta, uma resposta mais longa, fica a proposta para que você faça a leitura dessa questão 919 do Livro dos Espíritos. Essa resposta é dada por Santo Agostinho, ok? É uma resposta mais longa, assinada por Santo Agostinho. Então, o progresso exige que a gente trabalhe as nossas necessidades. E para trabalhar as nossas necessidades, nós precisamos conhecê-las, né? Conhecer essas necessidades. E só vamos conhecer realmente com esse processo de autoconhecimento. Agora, independente desse processo de autoconhecimento, para que eu trabalhe o que eu preciso trabalhar, precisamos considerar a base da vida. A base da minha vida é a minha própria existência. Eu fui criada para existir, para viver a minha existência, e não um personagem que atende aos entretenimentos alheios. Então fica um convite para que você busque seus momentos de reflexões sobre seus verdadeiros sentimentos, seus verdadeiros desejos, suas emoções, conceitos, né? Quem é você? Por que você sente o que sente? Por que você age como age? Numa relação com você mesmo e num diálogo com Deus, com o seu mentor, com a espiritualidade maior. Não necessariamente você precisa expor isso à sociedade, né? A maneira de se relacionar com a sociedade é a maneira que você vai encontrando harmonia, né? Ética, respeito, benevolência e assim vai. Mas quem é você? Quais são as suas verdades? Fica a proposta, então, para que você comece a descobrir. Até semana que vem.